Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23. Glória a Jesus. Glória a Deus. A parábola do credor incompassivo. Diz o texto: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Quantos creem que a palavra de Deus é verdade? Digam amém. Meus amados, eu tenho meditado já há algum tempo na temática sobre o poder restaurador do perdão. E a maior mensagem é aquela que primeiro fala para nós. A mensagem que você vai ouvir aqui não é uma mensagem elaborada, um sermão preparado para pregar, embora isso seja necessário. Mas é uma palavra que primeiro tem tratado comigo. Então, ao invés de eu pregar aqui hoje, eu vou compartilhar com você o que eu tenho recebido do Espírito Santo, e isso tem me feito melhor, para a glória e honra do nome de Jesus. O capítulo 18 do Evangelho de Mateus, toda a narrativa, Jesus está dissertando o reino dos céus para os seus discípulos. Valores do reino de Deus na nossa vida. Jesus, em Mateus 6, a partir do verso 6, a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, Jesus está ensinando os discípulos como orarem, ou a oração da comunhão e da dependência, o Pai Nosso. Quando chega no verso 10, Jesus diz assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus está ensinando os discípulos o que na verdade o próprio Cristo, ele é a manifestação do reino. No Evangelho de João, no capítulo 1, João declara que Jesus é o verbo, andava com Deus e se tabernaculou entre nós, se encarnou entre os homens. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, do 5 ao 9,
o apóstolo Paulo declara e descreve o que foi se tabernacular entre os homens. Ele se esvaziou, ou esvaziou-se a si mesmo de toda glória, de toda honra, não usurpa da glória que lhe era devida, mas se esvazia e toma forma humana, e na condição de servo é levado à morte, morte de cruz, até que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todo nome. Aleluia, glória a Deus. Mas é em Jesus, a manifestação do reino, que entendemos sobre esta pequena palavra, perdão, que tem sido contraditório, tem sido um tabu, tem sido para muita gente uma grande dificuldade em viver algo que é estritamente espiritual. Perdão não é uma ferramenta que aprendemos em banco acadêmico para utilizarmos no mecanismo da nossa convivência, seja pessoal, interpessoal, em que vamos defender, em que vamos criar uma harmonia no nosso espaço vital. Perdão é um assunto espiritual. Perdão tem a ver com o mundo de Deus, o mundo da eternidade. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus eterno, Deus Elohim, na eternidade, num consenso da trindade eterna, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Características de Deus impressas em nós: poder de decidir, de amar, perdoar, realizar, governar. Só que em Gênesis 2, a partir do verso 7, o que Deus cria agora, ele dá forma, ou toma forma. E formou Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro de vida, a vida em movimento, como um fragmento de toda a existência de quem é Deus. E agora o homem se torna espírito, alma e corpo. Porque é que eu e você somos feitura das mãos de Deus nessa dimensão, espírito, alma e corpo. Porque é a forma com que Deus nos vê. Deus sempre olha para mim e para você nessa visão tridimensional. Espírito, porque Deus é espírito. Porque recebemos a vida dele em nós. Agora nos vê como alma, aonde reside poder de decisão, vontade, sentimentos, emoções, tudo que são as nuances da nossa vida, registros, é no campo da alma, e que resvala no corpo, na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida que necessitamos e buscamos. Então, Deus nos vê nessa tridimensão, nesta visão tridimensional. Interessante, porque é que o apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está falando ali nesta carta? Que Deus nos quer em harmonia, em equilíbrio, satisfação, a mesma atenção que vamos dar ao espírito de vida que está em nós, que é a base de conexão com o mundo eterno, o mundo de Deus, é a mesma atenção que precisamos dar à nossa alma, consequentemente ao nosso corpo. A palavra espírito no grego vem de pneuma, que é esse transcendente, o que a gente não consegue tocar, mas existimos. A palavra alma vem da palavra psique no grego, que é todas essas informações que evidenciam a nossa existência. E a palavra corpo, vem de soma, somatório. Então Deus tem esse nível e essa singeleza ao criar a nossa vida e nos dar a missão da vida, para que a gente possa exercer o poder de filhos de Deus, como está escrito em João capítulo 1, verso 12, e na condição de filhos de Deus, trazermos nas nossas atitudes, na nossa vida, em geral, o reino dele na terra. Escute isso.
O reino de Deus é para se viver nesta terra. O reino de Deus não é para se viver no porvir. Eu costumo dizer que aqui é o Enem para a eternidade. Aqui é o vestibular para a eternidade. E nós não podemos estar no vestibular, no Enem, e sermos reprovados por vírgulas, acentuações, por não concluirmos os exames que prestamos ao longo da nossa vida. Então, esse texto Jesus vai trazer princípios que só o reino de Deus, quando vem ao homem, nós podemos praticar. E perdão é um dos princípios do mundo eterno que precisamos praticar nesta vida. Não é fácil, humanamente, e dentro dos comportamentos de pessoas que nos ofendem, que nos agridem, que machucam, passam pela nossa vida, sejam parentes, amigos, na área de trabalho, área eclesiástica, igreja. Não é fácil a gente lidar com esta ação do reino de Deus em nós. Mas deixa eu desmistificar na sua mente sobre perdão. O ato de perdoar nunca foi ligado a sentimento. Perdão não é sentimento. Perdão está no campo da atitude. Deixa eu te falar outra coisa. Perdão não é sofrer uma amnésia. Perdão é ter consciência de tudo aquilo que você vivenciou. De tudo aquilo que machuca, fere, sangra. E entenda que perdão não é o ápice da emoção, do que você ouve, que te faz bem, e que faz com que o campo da vontade humana tome a decisão de ligar, de falar, de procurar em tempo real. Escute, perdão é uma arma poderosa espiritualmente falando, que o primeiro beneficiado nunca será o ofendido, ou melhor, o ofensor. O primeiro beneficiado é o ofendido, é o que fica com dano, com prejuízo, seja na esfera sentimental, material, relacionamentos. Mas escute isso, como viver o perdão? Perdão não é momento, perdão é processo. Diga perdão. Me ajude, diga perdão. Não é momento. Diga perdão é processual. Compreendendo então a luz da Bíblia, eu quero te dar aqui 3 níveis que Jesus nos ensina. O primeiro nível do perdão é o perdão que recebemos do Pai em Cristo Jesus pelo sacrifício, pelo derramamento do sangue de Jesus, que trouxe sobre nós a redenção dos nossos pecados. O diabo pode jogar dardos inflamados na sua mente, o diabo pode te acusar de pecado feito ontem, agora, passado. O diabo pode dizer que você não pode, por isso, por aquilo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 15, do 15 ao 20, nós vamos ver o apóstolo Paulo mostrando sobre a graça, a obra da redenção, graça salvífica, da parte de Cristo. Havia sobre nós um escrito de dívida impagável, uma cédula impagável. E estávamos condenados na ira de Deus, a condenação eterna. Cristo pagou a dívida. Na sua crucificação e ressurreição, todo pecado, toda maldição, em Cristo Jesus foi pago. Diz o texto que Jesus levou a vergonha, expôs publicamente os nossos atormentadores, os nossos verdugos espirituais, principados e potestades, os levou à vergonha e afixou. Afixar ali é estabelecer para a eternidade que nenhuma acusação vai perdurar para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vim dizer a você que o perdão que você recebeu dos teus pecados está valendo hoje e para o futuro, como também valeu para o teu passado. Ninguém pode mudar. Quem recebe, glorifica.
Então, o primeiro nível do perdão é o perdão que recebemos sem o mérito das obras. Tanto faz numa classificação de pecado se alguém pecou muito ou pecou menos. O perdão, o nível é o mesmo, porque é calcado, é baseado, é fundamentado no amor do Pai Celestial. Texto áureo da Bíblia em João 3,16 diz: porque Deus amou eu e você, o mundo, de tal maneira indescritível, incomensurável, não há como medir, aleluia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, aleluia, glória a Deus. Não vem de vós, como Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, é dom de Deus, aleluia, é o dom gratuito, aleluia, o perdão dos nossos pecados, pelo amor manifesto do coração de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Segundo nível do perdão à luz da Bíblia é o perdão que, ao recebermos em primeiro lugar da vertical, nós vamos trabalhar esse perdão na horizontal. O que de graça recebeis, de graça dais. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como você se ama, como a ti mesmo. E aqui está a nossa dificuldade, porque a gente sempre coloca a atitude do perdão condicionando se alguém merece o nosso perdão. Jesus, quando olhou para mim e para você, não entrou no mérito se você merecia ou não. O problema é que a gente quer relativizar, perdoar na nossa humanidade e a partir da mudança de comportamento que julgamos ser bom de alguém, alguém mereça o nosso perdão. E a pergunta é, e nós merecíamos? Então perdão é fruto da graça de Deus. Perdão é fruto do evangelho que Cristo pregou para nós. O perdão é algo que nós recebemos, é o dom gratuito. E aqui está o segredo, porque tem um outro processo, o terceiro nível do perdão, é quando você exerce no processo do perdão, de perdoar quem te ofende, como isso se torna prática na sua vida, você consegue também se absolver das acusações. Então você começa a ter um amor próprio, que o Espírito Santo vai te adornando, e você também começa a exercitar o poder de se perdoar. Você está aqui? Você está aqui? Por que o perdão é importante? Diga comigo, porque traz qualidade de vida. Eu vou te perguntar e você responde. Por que perdoar é importante? Porque traz a ausência do ato de perdão ou perdoar, nos mantém preso ao ofensor, nos faz, em dado momento da nossa vida, registros armazenados no nosso ser, nos prende, nos paralisa, a ponto da depressão, da angústia, do sofrimento, da desmotivação governar a nossa vida, e ficamos paralisados no tempo, enquanto há um futuro chamando por nós, enquanto há aspirações que clamam por nós, e somos levados cativos a um sentimento que, ultrajado, virado, retorcido, se tornou ressentimentos. Sentimentos ruins, machucados, viraram sentimentos nocivos de vingança, de provar, de tentar se levantar e provar que você é. Escute isso. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É Deus quem nos tira, é Deus com amor nos levanta. De você mesmo você não tem força. Se você condicionar dor retorcida, sentimentos retorcidos, se você olhar ou visar apenas horizontalmente, você não tem força de sair do calabouço, do aprisionamento, do cárcere, da masmorra de vida que o mal que fizeram contra você te lançaram. Nesta manhã, o Senhor me traz aqui hoje para dizer a você que Ele quer levantar o teu espírito, a tua alma, o teu corpo, para que você tenha qualidade de vida, para que você volte a sonhar, porque existem vitórias
existem milagres que eles só vão se derramar na vida de cada um de nós, na atitude ou na decisão que você tomar em perdoar quem te ofendeu. Perdão não é fácil, mas é fundamental para a vida psicológica, emocional, para a vida espiritual, para o teu corpo. E o que de fato é esse processo? É o aumentativo da palavra perda. Perdão é o aumentativo da palavra perda. Quem decide viver esse processo vai sofrer uma grande perda. Perda do eu, do ego ferido, da razão, da justiça própria. Porque no mundo dos homens, a atitude de pedir perdão é como se você estivesse avalizando o outro. É como se você estivesse dando razão a quem não tem razão. No mundo de Deus, perdão é a liberação do que está te travando. Não beneficia a princípio quem te ofendeu, mas beneficia você para a vida. Eu dizia no primeiro culto, eu tive uma líder de adolescente que me ensinou a amar a Jesus, que me fez enxergar o Evangelho e querer viver todas as benesses do reino de Deus. Uma líder que marcou a minha vida. E eu lembro que eu e minha mãe, com algumas irmãs, fomos visitá-la no leito de dor, acometida de um câncer no pulmão, com metástase, e eu ouvi ela dizendo para minha mãe, eu adolescente, será que vai dar tempo de fulano, beltrano, ciclano virem me visitar? Eu preciso pedir perdão a eles. Eu preciso me consertar com eles. E conversa vai, conversa vem, oração daqui, oração dali. Esta pessoa que marcou muito a minha história, a minha vida, eu ainda adolescente ouvi dela, se eu pudesse voltar no tempo, eu não estaria aqui. Ao sairmos da ala onde ela estava, era como se perfilados, literalmente, pessoas que estavam esperando, como se trocasse senha, agora é você, não, agora é você. Pessoas que entravam e se revezavam, não apenas para visitar alguém que estava indo para a eternidade, mas para pedir mutuamente perdão. A Organização Mundial de Saúde já admite que a ausência de perdão, com as somatizações das nossas guerras, das nuances das batalhas da nossa vida, podem produzir, desencadear males, doenças agressivas na nossa vida. Perdão é uma grande perda que vai valer a pena. E esta amada partiu, e muita gente não pôde se consertar com ela, e vice-versa. Ué, pastor, como fica? Estou falando para você que talvez um ente querido, um amigo, se foi, e você não teve a oportunidade de reaver, de confrontar as dores no processo do perdão. Quem está em Cristo é nova criatura. Ninguém cultua os mortos. O pó vai receber a matéria que veio dela. A alma seguirá ao juízo. E o espírito da vida voltará a Deus que o deu. Mas você pode, num processo terapêutico espiritual, começar a se liberar de todo esse mal, de toda essa acusação, de todo esse medo, essa fobia provocada talvez por alguém que se foi e você não teve a oportunidade, porque estava preso no ego ferido, no orgulho. Você pode liberar a sua própria vida. Você não vai orar por alguém que se foi, você vai orar por você. O processo do perdão começa pela verbalização, pelo reconhecimento, através da oração, pela palavra, e o Espírito Santo irá te ajudar. O Espírito Santo, essa é a função dele. Ele vai interceder, ele vai firmar você na verdade. De você mesmo talvez você não tenha a força devida, mas a pessoa do Espírito Santo, se você der a liberdade, ele agirá ao teu favor. E o que seria para mal será convergido em bem.
Escute isso, o perdão sempre gera uma crise, não no ofensor, gera uma crise nos nossos valores. O perdão gera uma crise de fé, de existência, de humanidade. O perdão mexe com as nossas estruturas, crenças e valores. O perdão é algo forte, que mexe com o sistema, mexe com tudo. Mas e eu chamo de uma excelente crise. Eu queria que você procurasse a pessoa mais bonita aí, e dissesse sorrindo para ela: se prepare para viver essa excelente crise. Você pode dizer isso? Pastor, eu não tenho fé. Eu tenho fé por você. Diga para alguém, diga assim: se prepare para viver esta excelente crise. O perdão vai mexer em áreas que, para que a gente pudesse sobreviver, áreas que dávamos por encerradas. A virada de página já passou. Sim, é mecanismo nosso de defesa. Não toque no nome, não quero saber. Já bloqueei no Face, já mudei de calçada, mudei de grupo. Tudo bem, mas a pergunta não é isso. A pergunta é como vai você aqui dentro. É o céu que se preocupa, é o Espírito Santo que está entre nós, que está dizendo. Existem feridas escondidas, que por mais que falemos, está tudo bem, não tem nada a ver, já passou. São águas paradas, e se tornaram uma má água, ou uma água que precisam de uma sucção, isso, chamada Espírito Santo, fé, para que a água da vida, chamada restauração, cura, aleluia, inunde, e que do teu interior venha fluir rio de águas vivas. Eu profetizo na sua vida, eu profetizo para a tua história. Diga comigo: o perdão. Está fraco. Diga: o perdão me libera para depois, no tempo, no processo, liberar quem me ofendeu. Está na hora da gente parar com isso, porque a gente é de Cristo. Eu vou te dar um exemplo, mais um exemplo meu. Algum tempo atrás eu estava com relações trituradas com um cunhado meu. Final do ano retrasado, minha mãe disse assim: ano novo aqui em casa, Chester para fulano, sobremesa para fulano. Miquel, você vai trazer isso? Falei: mãe, eu vou até doar, mas eu não vou poder estar, que eu vou passar o ano novo na minha igreja. Minha mãe sabe de tudo, no sentido da família. Não, meu filho, vem depois, é a noite toda aqui em casa. Mãe, vai ter um outro negócio na igreja, e não vai dar para eu ir. Eu vou aí depois, amanhã, no outro dia. Como se dissesse: quando fulano for embora, eu vou aí. Quantos lugares a gente tem deixado de ir? A gente até se arruma. E fulano vai estar. Fulano? Aí a gente começa a ter raiva de quem convidou o fulano. Você está aqui ou não? A gente começa a medir se o nível da nossa amizade com o fulano que convidou o fulano é tão amizade assim. Na verdade, a gente está preso. E a gente quer trazer uma galera para a nossa prisão. Já ouviu aquela história que incomodado que se mude? É para nós que decidimos viver o processo do perdão. Porque quem te ofendeu ao te ver vai falar: ih, meu Deus, o que ele está fazendo aqui? Porque quem nos ofende entra num nível, porque são pessoas tóxicas, malévolas, então elas reinam nos ambientes que é nosso por direito. Você está aqui ou não? Mas como é que você vai ter força para viver que o incomodado que se mude? Se você está rancoroso. E eu não estou aqui te ofendendo, dizendo que você está rancoroso, não. A gente, antes de ser crente, a gente é gente. Tem muita gente querendo viver perdão, jejuando, orando. Perdão é exercício. Perdão é encarando a situação e não protelando. Pode orar e jejuar, quando chegar na área de sentimentos, é uma pessoa rancorosa.
Mas eu jejuo. Quando você jejua, quando você busca a Deus, você está vivificando o teu espírito. A mesma atenção que você dá ao teu espírito, você tem que dar à tua alma. Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Harmonia, equilíbrio. É crente demais numa área e outra não é. O perdão vai fazer você virar esse jogo. Vou falar de novo. Se você decidir hoje, e não é o momento, o ápice da emoção, sair daqui catando o zap, ligando para alguém, vamos marcar um jantar, para com isso. É por isso que tem muita gente frustrada. Aprenda que perdão tem níveis. E o primeiro nível é a liberação aqui. Conseguir orar por alguém, conseguir pedir a Deus desligamento de sentimentos nocivos que foram plantados em você. E isso sem oração é impossível. Existem pessoas que você vai perdoar, vai chegar no nível de paz, mas elas não mudam, elas só pioram. Então você vai ter que colocar limites para que o dano não aconteça de novo. Desencana que existem níveis de perdão que você não vai poder trazer a pessoa para o nível do ambiente, não porque você não perdoou, mas para preservar a paz que você buscou. O perdão vai fazer você virar esse jogo. Você vai sair da condição de vítima para sobrevivente. Você vai sair da condição de vítima para sobrevivente. A razão, o ego ferido, o eu será aplacado, porque não há como viver perdão se não for por meio da fé. Aleluia! Romanos capítulo 10, verso 17 diz: eis que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela, e não há, pela palavra de Deus. O que é ouvir pela palavra de Deus? Ela tem que estar dentro. Ela tem que tratar aqui. Ouvir pela palavra. Não é ouvir uma vez. É deixar com que esta palavra seja a tua bússola diária. Porque terão dias no perdão que você vai dizer: eu não aguento, não é muito para mim. Piorou. Não dá. Aí a palavra vai trabalhar e a fé será ativada. Perdão é produto da graça. O exercício do perdão é atitude de fé. Diga para 3, o Espírito Santo vai te ajudar. Gente, está todo mundo aqui meio assim. Eu estou falando alguma aberração aqui, gente? Olha para esse irmão aí, acorda ele e diz assim: o Espírito Santo vai te ajudar. Lucas capítulo 15, Jesus fala de certa parábola da graça. E ele faz 3 dissertações nesta parábola. A primeira é que uma ovelha se extravia do redil. Ele tem 99 e poderia deixar essa ovelha fujona embora. O pastor vai atrás da ovelha e consegue retornar com ela para o redil. Tinha 100 ovelhas, uma se foi, ele guarda 99 e vai buscar a que se perdeu. No mesmo contexto, vem uma mulher que tem 10 dracmas, 10 moedas de prata, e uma se perde. Ela poderia então se vangloriar e dizer: mas eu tenho 9. Não, ela acende a luz de casa, arruma a casa, acha a moeda, aleluia, e celebra com as suas amigas. A terceira dissertação, o filho pródigo. O pródigo é aquele que gasta o que tem, é aquele que vai a bancarrotas. E olha que parábola não é apenas ligado a contos, muito menos fábula. Parábolas no ministério de Jesus, dentro das escolas que haviam em Israel, na Judéia, era algo que fazia parte do sermonário, a aplicação, baseados em fatos reais. Então a parábola do filho pródigo, o filho pede ao pai aquilo que só poderia ter acesso na morte do pai. É uma atitude em vida que o filho está dizendo para o pai, para quem quiser ouvir, e ver que o pai para ele está morto. E o que o pai faz? Dentro da cultura judaica, o pai poderia dizer: está deserdado, está fora. Eu não vou te dar a parte que cabe, porque você me quer morto. Não, entenda isso.
Por que é que o pai não discute, não hesita dar a parte do filho? Porque a ofensa, ela ocorreu. O pai se feriu, se machucou. O pai não esperava, foi um golpe, foi uma traição. Nós não podemos maquiar, espiritualizar aquilo que fere as nossas emoções. Escute isso. Como qualquer pai, como qualquer mãe que quer o bem do filho, e o filho de forma atroz fere o pai e a mãe, dando desgosto, assim foi o pai do filho pródigo. Mas escute, que perdão é processo. E onde começou o processo no coração do pai? Quando ele deixa o filho ir. Quando o filho vai, quando ele poderia usar mecanismos e não usa, e dá a parte que cabia ao filho, ali começou o processo do perdão. O filho vive um nível de comiseração, porque como eu li aqui em Mateus 18, que quem não consegue perdoar a dívida do seu credor, ou do seu devedor, melhor dizendo, esse será atormentado, vai viver atormentado pelos verdugos ou atormentadores. E meu amigo Roberto Leal, ele me deu um feeling, um start nisso. Quem são os atormentadores? É o processo da vida do filho pródigo. Quando você está morto, e quando você decide magoar, quando você decide não perdoar, há esse processo dos atormentadores. Olha onde ele vai parar, no meio dos porcos, miséria. Olha o que vai acontecer, gastou tudo, falência. Olha como esse cara está, vai comer comida de porcos, está num nível de depressão, de comiseração tão forte. Esse cara está na mão dos espíritos, dos verdugos, de miséria, ruína, pobreza, tudo somatizado. Mas há um escape, há uma saída. Qual foi? Diz o texto que ele caiu em si. A atitude do perdão é cair em si. É deixar de disparar para os outros a artilharia, a R-15, a ponto .50 e olhar para dentro de si. O que é decidir viver o perdão? É reconhecer que o perdão vem na vertical e abençoa a minha vida e faz com que eu emane, que eu venha emanar as pessoas que estão à minha volta, o meu próximo, aquilo que eu recebi do Pai. Olha a oração, olha a verbalização que ele faz lá no meio dos porcos. Irei ter com meu pai, porque ele cuida bem dos empregados. Ele não tem distinção entre empregados e quem é filho. E se ele me receber como empregado, eu estou bem. E eu vou dizer para ele: Pai, pequei contra os céus, de onde vem o perdão, vertical. E pequei contra ti, horizontal. É o sentido do perdão. Quando ele chega, quem viu quem primeiro? O filho que saiu bonito, belo, cheiroso, volta maltrapilho, moribundo, desfigurado, mas é o pai. O que sofreu dano, o que sofreu desapontamento, o que se tornou um pai frustrado por ter dado toda uma vida para um sucesso, um futuro brilhante para o filho e recebeu em vida o que o filho deu para ele. Aí, olha que coisa tremenda, foi o pai quem viu o filho. Sabe por quê? Porque quem decide perdoar consegue enxergar a vida primeiro. Quem consegue perdoar ou viver o processo do perdão sai na frente e nunca olha apenas o momento do comportamento, porque o pai poderia dizer assim: tá vendo? Voltou! Agora vai para o último da fila. Não, sabe o que o pai faz? É o primeiro que anuncia: alô, prepara o buffet aí, oh, traz as sandálias, a roupa, o anel. O que houve? Meu filho voltou, estava morto e reviveu. O que o pai está dizendo? Estava morto e reviveu. Porque quem te ofende está morto para a vida. A pessoa ingrata, a pessoa que trai, a pessoa que machuca, ela está morta. E por que é que dói em mim e em você? Porque você está vivo. Porque você sente mais, porque você está vivo. Aí o pai do filho pródigo diz assim: estava morto e reviveu. Vem, meu filho. Olha o processo do perdão. Começou na ida, quando o filho voltou, tinha até festa. Chegará esse tempo na sua vida
que você terá tanta compaixão e misericórdia que você vai abençoar pessoas que te ofenderam. Recebe essa palavra. Se você não crê, peça o Espírito Santo para trabalhar na tua vida. Agora, aonde tem festa? Não se esqueça que isso aqui é um assunto de família. É diferente de pegar um pilantra, um prostituto, seja quem for, e dar festa para ele dizendo que isso é perdão. É processo. Tem um irmão mais velho dentro de casa, que a coisa mais terrível é quando tem gente dentro de casa que não celebra quem vem de volta. É pior de quem foi. É pior porque é sentimento nocivo velado de cristianismo. É sentimento mascarado de bonzinho, mas é pior porque se for, não volta nunca mais. Você está aqui? O texto não diz, termina com uma incógnita. Não sabe dizer se o filho mais velho que não recebeu o irmão entrou para a festa. Tem muita gente ficando de fora da festa. E tem mais, ficando de fora da festa, estando presente no lugar. Mas o sentimento é de ódio, ressentimento, amargura. Então não celebra nada que a igreja vive, que o irmão vive. Sempre tem um porquê, sempre tem uma interrogação, sempre tem um machismo, porque o coração não está livre para viver o processo do perdoar. Você sabe qual é o prefixo da palavra perdoar? É deixar perder no ar. É rasgar promissória. É deixar perder no ar. É deixar com que o vento que te leva para o passado leve apenas a pendência. Mas você vai prosseguir. Diga comigo, o processo do perdão tem força no quebrantamento. O que está crente e não saiu, é santo demais, não tem quebrantamento. Então ele é depósito de mágoas e ressentimento. E o que isso provoca na vida do ser humano? Pode ser de Deus, ter depressão, angústia, miséria, falência. Porque ele pede um bezerro e joga na cara do pai, e o pai fala para ele assim: não, você é dono de tudo isso aqui. Mas um coração que tem ausência do perdão não consegue enxergar que as riquezas, que a prosperidade em todos os níveis são para os filhos de Deus. Está preso. Aí estão à porta para entrar para a festa. Lembra do ladrão da cruz? O que reconheceu o ministério de Jesus? Entrou com Jesus para o paraíso, para a festa. O coração duro do outro ladrão ficou de fora. Perdão é quebrantamento. Eu não sei quem matou sua história. Eu não sei quem jogou seu nome na lama. Só joga lama quem está lameado. Só joga lama na sua honra quem tem muita lama para jogar. Mas a lama que jogaram em você, as águas do trono lava e faz você estar de pé para andar e viver o sobrenatural. Palavras da minha esposa: só joga lama quem é uma vala. A pessoa que está morta, ela deixa morrer a amizade por qualquer coisa. Ela troca uma vida de felicidade por qualquer coisa. Está morto. É você que não pode entrar nessa. Não desça para guerrear com quem está morto, com quem te ofendeu. Busque o perdão para você desses sentimentos que não são seus. Foram lançados em quem tinha, em você. E o ressentimento é o crédito que a gente passa sem perceber e vamos carregando aquilo que não é nosso.
ninguém tem força suficiente, mas pelos olhos da graça, você vai conseguir. Você vai ver primeiro como o pai do filho pródigo viu. Levante as tuas mãos e o processo do perdão vai ser tão forte que haverá na tua família restituição da honra, sandálias novas, anel de honra, festa. Você vai lembrar de tudo que fizeram, mas você vai entender que toda dor foi medida, que toda vitória foi medida pelo nível da dor. O nível da cura foi medido pelo nível da tua dor. Quanto maior foi a dor causada, maior será o nível da cura. O Senhor começa esse tempo hoje na sua vida. Ele encontra um coração voltado para Ele. Ele libera sobre a tua vida a graça. Recebe essa palavra. Em nome de Jesus de Nazaré. Arabacandaraia. Põe a mão no teu coração, você não está sozinho. Deus não te deixará sozinho no processo. O perdão tem duas partes. Diga, o perdão tem duas partes. Qual é a primeira parte? É a parte que nos cabe. Anjo não vai descer. Eu lembro que eu pastoreava aqui na Zona Sul de Japeri. Até beber uma água aqui. E um líder de jovens que a gente cuidou, amor, não era nada, hoje é um pastor. Ele se aliou a um desafeto da igreja, nem meu. E em 2006, ele, sem que eu soubesse, eu tinha planos para ele de levá-lo ao pastorado, aquela coisa toda. E ele pediu desligamento. E ele levou metade do povo. Isso me feriu tanto. Me jogou na lona. Eu não tinha vivido o luto da morte do meu pai. Eu, como único filho homem da minha casa, foi eu que mexi com toda a papelada do velório do meu pai, sepultamento, vesti meu pai. E até então eu estava me surpreendendo, olhando para mim e surpreso, porque eu não estava derramando uma lágrima. Eu não derramei uma lágrima no sepultamento do meu pai. Pelo contrário, na minha santa ignorância, no outro dia eu estava pregando no altar. Irmãos, ignorância. Isso, com essa situação desse jovem, desencadeou síndromes na minha vida, de pânico, depressão. Foi um tempo muito terrível. Eu convivi com essa dor e ressentimento, sede de vingança e de tanta coisa, porque no dia que eu tinha que bater na mesa e gritar, ser gente, eu quis ser crente primeiro. E numa pseudo-sabedoria de preservar o rebanho, eu abençoei e dei festa, quando o tempo era chorar. Um dos nossos grandes problemas é que a gente acha que a gente é tão espiritual que não pode chorar ou gritar. Jesus, de tão espiritual, se tornou humano. Jesus não tolerou Judas. Jesus não tolerou fariseu, saduceu, mandava na lata. Jesus não tolerou Pedro. Chamou ele de um dia de Satanás. O que é isso, pastor? Ser humano. Como é que, se você está vivendo um dia de crise, você quer dar festa? Eu fiz isso. Isso gerou em mim, na minha família, um nível de depressão. Olha a minha ignorância. Cansei de orar com imposição de mão, mandando o demônio da depressão embora. Quando eu passei por depressão, já não era demônio. Eu estou com demônio, né? Ir num psicólogo para mim era motivo de vergonha. Ir num psiquiatra para mim era um tipo de principado. Olha que ignorância. Eu fiz terapia sistêmica, fui para psiquiatra, tomei remédio, fiz tratamento. Porque a ausência de perdão em mim me levou à insônia, me levou tanta coisa, desânimo, quarto escuro, querer dormir, sede de provar que eu era o cara. 10 anos se passaram.
E um dia esse menino me ligou, falou assim: poxa, o que fez o coração dele sair da minha autoridade espiritual, saiu da igreja dele, teve problema, porque o mal se destrói. O mal se destrói. Aí essa pessoa caiu em si e me ligou: vem pregar aqui na igreja. Aí eu falei: pregar? Isso não é perdão. Perdão não se aplica a perdão dando presente. Existem níveis de perdão que você tem que levar à exaustão, ponto por ponto, para tirar os cadáveres que você tem levado muito tempo, que cheira mal. Engolir um sapo é uma coisa, agora passar a vida toda engolindo, virou pântano, brejo. Desencana que você vai perdoar e vai voltar a ser normal em pessoas que não querem mudança. Existem situações que você vai estabelecer limite para a preservação da paz no ambiente. Você está aqui? E aqui eu encerro, porque a hora aqui passa muito rápido. A primeira parte é a sua, aqui e agora. Enquanto se tem vida, é agora, é decisão, eu quero. Por quê? Porque você pode ter qualidade de vida. A ausência do perdão trava você e antecipa a sua morte. Antecipa. Eu não quero que a minha seja antecipada. Eu tenho um voto com Deus no altar. Faça esse voto também. Mas se você não quer esvaziar-se, aí você pega a etimologia da palavra do latim, do grego, é a mesma coisa. O que é perdão? É esvaziamento de sentimentos nocivos ou ressentimentos que prejudicam o ser, a alma. O perdão, parece que você está absolvendo o ofendido ou dando um cheque branco e todos vão saber que é ele que tinha razão. Para com isso. É para a tua liberdade interior. No Salmo 142, verso 7, o salmista Davi diz: Senhor, tira a minha alma da prisão. E eu termino falando de José. Gênesis 45, depois de 22 anos, José encontrou-se com seus irmãos. Os seus irmãos desceram do Egito e vieram ter com José, porque era o segundo ano da fome. Tinha mais 5 anos de fome pela frente. E eles, sendo atormentados pelos verdugos espirituais, estavam na miséria, com fome, e desceram. Olha o que é a ausência do perdão. Olha o que a crise de acusação faz na vida do ser humano. Os irmãos de José, passando fome, tiveram que ir até ele. Eles não conheceram José, mas José conheceu ele. Sabe por quê? Quem apanha nunca esquece. Ah, então não é perdão. Ué, perdão é isso. Você olhar para alguém e falar: me machucou. Mas vai chegar um tempo que a dor que você sentia lá atrás, hoje vai ser celebração, compaixão, misericórdia, lição, experiência. Você está aqui? Mas esquecer, jamais. Pelo contrário, quem bate, esquece. José, quando olhou os irmãos, 13 anos de luta, 7 anos de prosperidade, ele estava tão feliz que ele casou, teve 2 filhos. Olha como o processo do perdão na vida de José era tão forte. Ele não vivia para passado, ainda que a dor era latente, ele teve 2 filhos e batizou. Olha o significado: Manassés, aquele que me fez esquecer de toda a dor da casa do meu pai. Segundo filho, Efraim, aquele que me fez prosperar na terra da minha aflição. Ou seja, ainda que tenha sequelas, eu não vou ficar paralisado. Eu decido viver, perdoar. Eu não vou ficar preso no passado. O pastor foi atrás da ovelha. A mulher que perdeu a dracma foi atrás dela. Mas o pai do filho pródigo nunca foi atrás do filho. Porque o processo do perdão é espiritual. E na medida que você se liberar,
pessoas que saíram da tua vida vão voltar. Não é para voltar, para ficar. Vão voltar e reconhecer que Deus te chamou e que Deus é fiel na sua vida. Aleluia! Cansei de ouvir pessoas, vai até fulano. Parece que você é o macumbeiro da situação. Aí você olha para a pessoa e fala assim, você está dentro de mim? Foi você que passou? Não, mas vai, acaba logo essa história. Existem níveis de perdão que não é assim não, filho. Primeiro você vai se curando, se liberando e o mundo espiritual vai se movendo. E no tempo de Deus, porque a segunda parte é de Deus. Qual é a parte que cabe a Deus? O processo, o tempo. Os irmãos de José vieram até ele. Quando ele viu os irmãos, se trancou dentro do seu quarto e gritou, a ponto dos arredores do palácio ouvirem. Sabe que grito é esse? Grito de 22 anos. Não teve dinheiro, riqueza, fama, status que pudesse sanar, curar essa dor. Não há como maquiar. Ou você decide viver o que Deus tem para a tua vida, ou você viverá a pendência que pode prejudicar teu futuro. Quando Jacó, o pai de José, morre, a partir de Gênesis 49 até Gênesis 50, quando José vai sepultar os seus irmãos, ou sepultar o seu pai, os seus irmãos, cheio de culpa, disseram, agora ele mata a gente, agora ele arrebenta com a gente, porque o nosso pai morre, está sendo sepultado. José olhou e disse assim, vocês sabem que vocês me fizeram mal, né? Quem apanha nunca esquece. Fala para o teu irmão, você não vai esquecer de nada. Mas vai chegar um tempo que ao lembrar você não vai sentir mais essa dor. Você cresceu tanto como pessoa, como ser humano, como homem de Deus, como, sabe? Que você será como José. O pai do filho pródigo, ao invés de matar, abençoou. E o que José faz? Deus convergeu o que vocês fizeram de mal para mim em bem. Por que Deus convergeu o mal em bem? Porque Deus olha o coração. Deus olhou a tua sinceridade, Deus olhou a tua pureza naquele dia que você foi apunhalado. Deus olhou e disse, é meu filho, eu vou restituí-lo, eu vou honrar. Oh, aleluia. Vamos ficar de pé. Enquanto a Kézia vai louvar, se essa palavra tocou o teu coração, vamos orar juntos no altar, saia do teu lugar. Existem nível de perdão que é tão forte, que a cura que você tem recebido nesse processo, vai curar até quem te ofendeu. Foi o que aconteceu com José. Curou os seus irmãos. Curou definitivamente a vida dos seus irmãos. Pastor, por que é que dói tanto? Porque você está vivo. Porque você está viva. Mas pastor, parece que não sai. Quanto mais o tempo passa, piora. É um processo chamado tempo. É como um carnegão que se fala, né? Sendo espremido. Tem o processo da dor. Depois vai ter a cicatrização, a marca, a história. Pode sair do teu lugar. Porque Deus está curando você de doenças que você não tem noção. O Senhor está livrando você de mal súbito, de situações provocadores de males, hemorragias, danos. Pode sair do teu lugar, o Senhor está aqui, gente. Derrama, Senhor, a tua coração, curva a tua cabeça. Pai, nós oramos em linha com a tua palavra. Nós vamos começar a viver uma excelente crise, porque o teu Espírito que nos guia em toda a verdade, começa hoje um tempo de um novo ciclo. Nós vamos nascer de novo, porque quem não perdoa não é nascido de Deus. Quem não decide perdoar ainda não teve um novo nascimento. Sabemos que haverá uma batalha espiritual na nossa mente. Sabemos que o nosso adversário vai usar de todas as artimanhas
para nos provar que nós não teremos forças, mas quando esses dias chegarem, o Espírito Santo irá nos sustentar. Põe a mão sobre a tua cabeça, revista-nos com o capacete da salvação, em nome de Jesus, Pai. Nós verbalizamos, comece a declarar e desligar pessoas da sua vida. Esse será o teu hábito a partir de hoje. Eu libero fulano, eu não quero ter esse ódio, esse rancor, eu não quero mais pedir que ele morra, que ele sofra, não, eu quero estar livre desse mal. Receba a graça do Espírito Santo agora. Quem entrou na tua vida, quem machucou você, tornou até o teu corpo doente por causa disso, feridas sejam tiradas da tua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus de Nazaré, não importa o tempo. Você que foi traído, você que perdoou pessoas e não pôde se perdoar com eles mutuamente, humilhação, vergonha sofrida, comparações, injustiça, crueldade, brutalidade, abandono, em nome de Jesus, o tempo vulnerável, que eu te abençoo agora, receba graça, virtude. O choro será transformado em riso. Levante as mãos aos céus. O sofrimento será trocado pelo fardo leve, o jugo suave. A vergonha será trocado pela honra. Todo pensamento negativo seja desfeito agora. Você não vai livrar a pessoa ofendida, você começa a livrar você mesmo. O maior beneficiado é você. Receba agora. Ore, Espírito Santo, me ajude. Quem sabe você precisa dar o teu grito, literalmente, o teu grito, dá o teu grito, literalmente, se puder. Espírito, restaurando vidas, renovando corações. Toda rejeição, toda humilhação, edificando sua igreja, forte e poderosa. Vem tua face, a tua noiva se revelar. Abrace alguém nesta manhã. Abrace com ele. Venha Espírito, a tua igreja manifesta. Diga, começou hoje esse processo. Derrama, oh meu Deus, oh meu Deus, abrace, chore com ele, chore com ela, abrace essa irmã, por favor, abrace alguém do teu lado, sai do teu lugar, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, aí atrás, derrama, Senhor, aí atrás, derrama, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Amém? Pastor Miquel caiu de paraquedas, né? Dentro de tudo aquilo que Deus está fazendo no meio da nossa igreja. Obrigado, sou grato ao Espírito Santo por essa bondade e fidelidade a nós. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Já falamos anteriormente, mas repetir não vai prejudicar. Deseja ao teu irmão um julho ricamente abençoado. Isso aí. Um mês de julho ricamente abençoado. Olha só, se você foi abençoado por essa palavra, não deixe de dar um abraço, tanto no pastor Miquel como a pastora Késia. Eles são bênção para nós, né? São bênção para nós e nós somos gratos a Deus. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos por essa família que nós amamos, pastor Miquel, Késia, seus filhos, que a tua bênção esteja sobre a vida dessa família, protege, guarda, livra eles de todo mal. Obrigado pela pessoa que está do meu lado direito, Pai. Eu peço que o mês de julho seja um mês de bênçãos na vida dele, na vida dela, que coisas extraordinárias aconteçam nesse mês. Da mesma forma, quem está do meu lado esquerdo, Pai, eu oro pela casa dele, pela família dele, que o teu poder se manifeste lá.
Muito obrigado, Pai. Saímos da tua casa hoje restaurados, curados pelo teu poder e pela tua graça. Leva-nos com a tua bênção e proteção. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.